Na democracia, a lei é fundamental. Sim. A lei é fundamental. Toda lei deve ser seguida segundo a doutrina social da Igreja? Muito bom. De fato, na democracia, a lei é fundamental. A Igreja também entende a importância da lei, a sua centralidade, a sua importância. Mas a Igreja ela é herdeira de uma visão, ela tem uma visão de lei, uma visão legal, digamos assim, que é complementar, ela é complexa. Há uma cadeia aí. O que eu quero dizer com isso? Que a lei positiva, a lei posta, a lei que nós vemos aí nas nossas constituições, a gente chama isso de lei positiva, né? A lei escrita aí por cada país, por cada segmento, enfim. A lei positiva, segundo compreende a Igreja, aqui ela está numa perspectiva talvez um pouco aristotélica, um pouco tomista, né? Tem toda uma herança filosófica por detrás. Ela vai entender que essa lei positiva ela não pode estar em desacordo à lei natural. Ela vai entender que existe uma cadeia, lei positiva, lei natural, lei moral, lei eterna. Então, a lei positiva, a lei que nós vamos construindo dia a dia nas nossas relações políticas, ela precisa ser muito bem pensada, porque as leis que são elaboradas, elas não podem ser contrárias, as leis positivas não podem ser contrárias à lei natural, aos direitos naturais das pessoas, direito à vida, direito de alimentação, direito de liberdade, enfim, muitos direitos humanos, chamados direitos humanos, né? Então, a lei natural, ela tem que estar a lei positiva, ela tem que estar conforme a lei natural, porque a Igreja vai entender que a lei natural ela está mais diretamente ligada à lei divina, à lei eterna, à vontade, à lei que o próprio Criador impregnou na sua criação. Então, aquela ideia, Deodato, assim, você pergunta se toda lei deve ser seguida, né? Existe uma frase hoje muito dita por muitas pessoas que é aquela ideia de que lei não se discute, se cumpre. Para a doutrina social da Igreja, não. Essa afirmativa ela é equivocada e ela é autoritária. Lei se discute sim, porque lei positiva, lei histórica social que nós construímos, ela, como permita aqui ser redundante, ela é justamente construída historicamente, né? Então, ela precisa ser revisada constantemente, né? Não temos o direito de perder a dimensão crítica. Então, não é porque a lei está posta. Hoje eu ouvi alguém dizendo que o que ela fez numa determinada reunião, que ela fez não era ilegal. Beleza. Nem tudo que não é ilegal não significa que não é imoral, que não é problema. Não é porque você tem uma determinada lei, uma determinada resolução, um determinado corpo jurídico que te dá respaldo para fazer alguma coisa, que aquilo, de fato, deve ser feito. Então, simplesmente dizer que o que você fez não é ilegal, talvez ainda não resolva o problema. Aqui a gente passa da filosofia e da teologia do direito para a filosofia e para a teologia moral. Às vezes tem coisas que estão previstas em lei e são profundamente imorais. Tem determinadas leis que existem para precarizar o trabalho das pessoas, para explorar. Existiram ao longo da nossa história tantas leis que massacravam, que legalizavam o massacre, que legalizavam a inferioridade de umas pessoas em relação às outras. Então, não. Toda lei deve ser seguida, não. Né? Se alguma lei, então, ela afronta algum direito natural da pessoa humana, essa lei deve ser desobedecida. Então, essa é uma questão. Isso nos leva aqui, Deodato, a dois direitos fundamentais que a doutrina social da Igreja coloca para nós como
inalienáveis, que não dá para a gente abrir mão. O primeiro deles é o direito à objeção de consciência. O que quer dizer o direito à objeção de consciência? Quer dizer que ninguém é obrigado em consciência a obedecer uma lei contrária à lei moral, à lei natural, à lei eterna. Ela não é obrigada a fazer uma coisa que fere a consciência dela, que ela entende que é errada. Isso é um grande problema para a questão das guerras. Às vezes as obrigatoriedades que fazem, não, o emprego obriga um funcionário a fazer. Ninguém é obrigado a obedecer leis que considera no mais profundo da sua consciência, de maneira bem pensada, de maneira refletida, como uma lei injusta. E aí a pessoa, então, tem o direito de resistir, tem o direito de desobedecer. É claro que ela vai pagar o preço por isso, porque desobedecer uma lei que está posta, você vai ser punido. Isso não sai barato, isso não sai de graça, né, Deodoro? Mas é um direito. Então é o segundo direito, além do direito da objeção de consciência, é o direito de resistir. O direito de não seguir uma determinada lei. O direito de resistir ao governante autoritário. De lutar para que ele seja deposto, de lutar para que ele caia. Ninguém deve apoiar prescrições, então, que afrontam os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa, o evangelho, dando, vai dizer o compêndio da doutrina social, dando primazia à resistência pacífica, mas resistir, não aceitar. A não violência como critério fundamental da resistência, mas ao direito. O direito, então, à objeção de consciência e o direito à resistência. Então, não. Toda lei deve ser seguida? Não. Você tem que fazer um julgamento moral da lei. Fazer a passagem da filosofia do direito para a filosofia moral. As duas coisas estão ligadas aí. Legal. Elvis, como a doutrina social da igreja ela pensa as questões das penas, punições e prisões? Muito, muito bom isso daí. Essa pergunta é fundamental e está muito ligada à que a gente fez aqui, né? Se de alguma forma, então, da mesma forma, né, nós temos o direito, então, de não seguir leis errôneas, leis que afrontam os direitos fundamentais da pessoa, as pessoas também que não obedecem às leis justas, as leis que, de alguma forma, estão servindo para reger de maneira pacífica e respeitosa a convivência entre as pessoas na sociedade, as pessoas que desrespeitam essas leis, elas, portanto, devem ser punidas. Né? Aí que entra essa questão aí das penas, né? Das punições, das prisões, aí, como você perguntou. Então, a questão da correção e tal. E aí que chega no núcleo aqui da nossa resposta, para ser bem direto. O compêndio da doutrina social da igreja ele é muito claro. As penas devem ser completas, ou seja, elas têm que cumprir todos os elementos, todas as partes das suas finalidades. Ela deve, então, ao mesmo tempo, reprimir, impedir, né, de alguma forma, colocar um certo medo social para que as pessoas não cometam aquilo que ela está dizendo para não ser cometido, então, de alguma forma, deve reprimir e tal. Esse é um primeiro elemento. Deve reparar. Então, a pena deve levar em consideração a reparação social do mal cometido, né, ali. As pessoas lesadas, né, de alguma forma precisam ser reparadas. Às vezes, a própria reparação é a própria reclusão da pessoa que cometeu aquele delito por um determinado tempo. Mas esse período que a pessoa estiver em reclusão, isso tem também uma finalidade, a terceira, de defender a comunidade, né, da presença daquela pessoa, daquele sujeito que cometeu aquele erro, mas também de corrigi-lo. E esse é o quarto elemento, então. Reprimir, reparar, defender, corrigir. Esses elementos a gente entende que esses 4 elementos fundamentais eles estão ainda muito falhos nos nossos sistemas prisionais, nas nossas perspectivas aí punitivas, né?
Mas essa é a perspectiva. As penas elas devem ser completas. Então, Deodato, olha, vou ser muito sincero, não tem essa, do ponto de vista católico, da doutrina católica, não tem essa de que bandido bom é bandido morto. Infelizmente, eu estou dizendo isso porque eu sei, essa é uma frase que acabou circulando muito na boca de muita gente, inclusive de gente que se diz cristã, né, e que de fato é, mas, né, por alguma ignorância acabou reverberando esse tipo de frase. Mas não. Para o cristianismo, para o catolicismo, não faz sentido essa afirmativa de que bandido bom é bandido morto. O próprio Jesus diz: eu estive preso e fostes, ou não fostes me visitar. Né? Então, é um rosto de Jesus ali também, está lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Né? A esperança cristã, Deodato, também tem a ver com as prisões, com os cárceres, com as penitenciárias. O que tem lá dentro não é coisa, é gente, é pessoa. A imagem de pessoa, a imagem de Deus que cada pessoa não é perdida se a gente comete algum delito. Isso é uma característica ontológica. Então sempre há esperança de mudança, de conversão. Então essa é uma perspectiva. Então a fé cristã também tem a ver com as prisões. A fé cristã também tem uma pastoral em nível prisional, você me entende, Deodato? A fé cristã, que é chamada a pastorear, que é chamada a seguir os passos do bom pastor, Jesus diz que ele é o bom pastor, né? No capítulo 10 do Evangelho de João. Então existe também uma pastoral prisional, uma pastoral carcerária a ser feita. Né? Então, essa perspectiva. Então, pensa sim as punições, mas sempre uma perspectiva humana e humanizada. Porque se a gente transforma as nossas prisões e os nossos meios de punição em meios de crueldade, assassino, bandido, não é só o sujeito que está sendo preso, mas infelizmente é também aquele e aquela que aplica a pena. Ele também vai ser cruel e desumano e ele também está se reduzindo. Então é algo que precisa ser pensado muito a sério. Na perspectiva da Igreja Católica, por exemplo, nós temos a pastoral penitenciária, a pastoral carcerária, que tem um trabalho, uma reflexão muito séria e muito profunda sobre isso. Ok.